Rapaziada, hoje teve sorteio da Copa do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre isso? Quadro Palpites de volta. Foi um dos primeiros quadros do canal, né? Muita gente gosta desse quadro, me cobra lá no Instagram, né? Os caras, vai ter palpite de tal campeonato, tal eliminatória, tal. A rapaziada curte. Inclusive, esse quadro foi o quadro... foi o primeiro vídeo do canal que causou polêmica, foi justamente esse quadro da Copa do Brasil. Que eu falei na época que o Atlético Mineiro passaria do Remo, tal. Os caras do Remo, acho que fizeram um complô, jogaram nos grupos lá, os caras vieram me atacar, tal. Hoje pra mim, não me afeta isso. Mas na época eu fiquei meio bolado, porque era começo de canal, tal. Então você fica meio, né... Mas enfim, são coisas que acontecem. Eu vou ter que falar aqui quem, na minha opinião, passa e, só passa um. Tem como passar os dois, né? A rapaziada vai ficar puta e já adianto pra vocês que teremos aí polêmica no meu palpite. Por isso que eu já convido vocês aí a dar a opinião de vocês. Se vai ter zebra, não vai, quem passa, quem não passa. E claro, se você curtiu o vídeo e não for inscrito, se inscreva pra dar engajamento aí, pra fortalecer o rolê. Demorou? Deixa o like que também é importantíssimo. Vocês estão notando que tá meio estranho o cenário porque a fita de LED queimou, né? Que beleza. Fita de LED queimou e tal, então, tô providenciando outro, então tá meio estranho aí. É realmente a fita de LED que não está acesa, rapaziada. Então vamos lá, sem mais delongas, vou colocar aqui do lado a tabela, rapaziada. Então a tabela tá aí do lado, né? O time da direita vai definir em casa, tá? São dois jogos, então o time da direita sempre vai definir em casa, exceto uma que aí foi erro de design aí de quem fez aí, que não fui eu, né? Porque eu não tenho capacidade pra fazer um negócio tão bonito desse. No caso aí de Fortaleza e Retrô, tá? Tá marcado aí que o Retrô vai definir em casa, só que na verdade não. É o Fortaleza que define em casa. É o único erro aí desse design aí, dessa imagem que tá aí do lado. O resto, todos os times da direita vão definir em casa. Demorou? Então vamos lá. Operário e Vasco da Gama. Eu já vou começar com um palpite polêmico aqui pra dar aquela pimentada, né, rapaziada? Pra mim, Operário passa. Operário campeão paranaense, o Vasco com o Carille. Cara, assim, eu não gosto do Carille. Vocês sabem, quem acompanha o canal aí, sabe que eu não curto o Carille. Pra mim já deu, que tinha que dar muito tempo. Sou grato por corintiano que sou, mas assim, já foi. Pra mim o Operário passa. Já aproveitar e mandar um abraço pro Emanuel Vascaíno doente. Sempre a gente troca ideia lá no Instagram. Um abraço pro Emanuel Vascaíno, mas pra mim, Operário passa, tá, rapaziada? Fluminense e eu nem vou ter que ficar tentando dar muita explicação, porque quanto mais você tenta dar explicação, pior fica, né? Rapaziada vai ficar puta de qualquer jeito, independente do que eu disser. Aqui tem gente que vai discordar e tá tudo certo. Então tentar não dar muita explicação. Fluminense e Aparecidense, pra mim o Fluminense passa. Tem mais time, né? Tem mais time, apesar de definir fora de casa tal, mas assim, tem mais time, tem mais tradição. Enfim, para mim o Fluminense passa. Paysandu e Bahia decidem em Salvador. Bahia, time mais ajustado, tá na Libertadores, tem um time chato, tem bons jogadores no meio campo ali. Para mim o Bahia passa sem muitos sustos aí do Paysandu, tá? Botafogo e Capital do Distrito Federal, aí apesar de definir fora de casa, Botafogo tem muito mais time, tem muito mais jogadores ali de qualidade, tal, Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, apesar de ainda não ter encontrado bom futebol de 2024, aí obviamente tem muito mais time que o Capital, né? Para mim Botafogo também passa sem muito susto. Internacional e Maracanã, aí o Internacional, apesar de definir fora, para mim um dos grandes favoritos ao título da Copa do Brasil e ao título brasileiro. Um time que vem jogando futebol redondinho, talvez ali o melhor futebol do país, junto com o Flamengo. O Corinthians também não tá muito distante, que deu uma oscilada por conta dos torneios internacionais, né, rapaziada? Infelizmente. Mas enfim, o Internacional é um dos melhores, se não o melhor futebol jogado do país atualmente. Para mim, o Internacional passa. Retrô e Fortaleza, então lembrando, Fortaleza define no Ceará o segundo jogo, né? A classificação, e pra mim o Fortaleza passa também. Time mais ajustado, time redondinho, já faz tempo que tá ali figurando entre os primeiros colocados. Pra mim o Fortaleza passa do Retrô. Brusque e Atlético do Paraná, o Atlético define em casa, mas assim, o Atlético oscilou muito nos últimos anos, né? Um time que figurou ali final de Sul-Americana, título Sul-Americana, tal, Copa do Brasil. E, cara, o time no ano passado foi rebaixado. Então, assim, o cenário atual não é dos melhores, mas ainda assim, define em casa, tal. Eu acho que passa, mas passa ali com certo
com certo suor, né? Com certo trabalho. Ali vai ter um pouquinho de dor de cabeça o Atlético do Paraná, mas passa. Ceará e Palmeiras, que pra mim é o confronto mais equilibrado da Copa dessa fase da Copa do Brasil, até porque são dois times da primeira divisão, né? O Palmeiras define no Allianz, mas o futebol do Palmeiras não é dos melhores, né? Nossos amigos palmeirenses aí que a gente tá sempre conversando, realmente é um futebol abaixo. E o Ceará vive ali um momento legal, pô. O Ceará vive um momento bacana. Cara, assim, vai ser suado, vai ser sofrido. Eu acho que o Palmeiras passa pela questão do Palmeiras definir em casa. Mas o Ceará tá jogando mais bola que o Palmeiras. O Palmeiras tem mais time que o Ceará, mas o Ceará tá jogando mais bola que o Palmeiras. No desempate, vai ser sofrido, vai ser suado, mas para mim o Palmeiras passa pelo fator de definir em casa, tá? Maringá e Atlético Mineiro. Maringá é um time chato também, hein? Maringá é um time chato, um time também que joga futebol bem legal, mas o Galo é um time aí, campeão mineiro, tal, tá um pouco à frente, até também por definir em casa. Para mim o Atlético Mineiro passa, mas não será muito fácil não. Serão dois jogos aí bem disputados, tá? Botafogo e Flamengo, não é o clássico, obviamente, porque o Botafogo já falei aí. É o Botafogo da Paraíba, rapaziada. E o Flamengo definindo no Maracanã. A classificação aí, pra mim, o Flamengo passa do Botafogo. São Paulo e Náutico também não é um jogo muito simples assim, porque será definido nos aflitos, né? Glorioso aflitos. Então é um jogo bem difícil, cara. Eu acredito que o São Paulo passe, mas suado. Eu acho que vai ser uma classificação suada, uma classificação sofrida, mas o São Paulo passa. Cruzeiro e Vila Nova, decisão em Goiânia, maravilhosa Goiânia. Para mim o Cruzeiro passa, apesar de estar ali com alguns medalhões que ao meu ver não foi assim, não foi muito inteligente a contratação dos caras. O Pedrinho até falou na entrevista e tal, pô, enfim. Não é um time que enche os olhos assim do jeito que alguns torcedores imaginavam, mas acho que o Cruzeiro passa. O Cruzeiro aí tem uma leve vantagem. Santos e CRB, aqui eu acho que vai ser um confronto mais disputado, viu? Vai ser um confronto mais chato. Santos vai definir na casa dos caras, né? É um confronto chato aqui, cara. Pô, será que dá zebra, velho? Sei não, esse negócio do Neymar aí. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar no Santos mais suado, hein? Vou apostar no Santos suado, sofrido, chorado nos pênaltis. O Santos passa. Novo Horizontino e Corinthians, aqui também um confronto bem chato pra gente. A gente pegou um time aí que tá sempre ali namorando, né, flertando com acesso, né, na Série B do Campeonato Brasileiro pra Série A. É um time chato esse Novo Horizontino, cara. É um time chato, mas esse ano a gente já venceu os caras. E pelo fato de a gente definir na arena, né, acredito que o Corinthians passe do Novo Horizontino. Acho que, apesar de ser um confronto bem chato, acho que o Corinthians avança. Até por isso que já conheceu o adversário, apesar da força do adversário, o Corinthians já conhece bem o Novo Horizontino. Criciúma e Bragantino, um jogo também disputado, cara. Um confronto bem disputado. Pô, bacana aqui, hein, cara. Eu acho que vai ser bem acirrado. Acredito que o Red Bull passe, mas não vai ter muita facilidade, não. Acho que vai ser um confronto. Eu tô parecendo o El Tarô, né, velho? O jeito que eu tô falando. Agora que eu tô percebendo. Eu acredito que o Bragantino passe de fase. E CSA e Grêmio. O Grêmio define na arena e tal. Pô, CSA vai dar uma complicada. Acredito que o CSA vai dar uma complicada, mas eu apostaria no Grêmio, tá, rapaziada? Eu apostaria no Grêmio. Galera, esses foram os meus palpites. Claro que muita gente que vai discordar, por isso que eu já peço para vocês comentarem, mas sempre com educação, tá? Não precisa concordar, não precisa amém, mas claro, com educação, porque é um quadro que sempre dá um atrito ou outro, demorou? Então comente aí para dar engajamento, pra gente tentar debater. Você falou ali que o cara, o time é campeão, mas não é, tal, não sei o que tem. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, sempre com respeito aí, mas é legal essa interação, demorou? Galera, forte abraço, tamo junto, é nóis.